Valcer Carrasco, Rosane Svartman, Alessandra Poggi e Mário Teixeira são os principais autores da Globo? Onde Daniela Beirute acerta e erra na grade do SBT? Globo erra ao gravar novelas com tanta antecedência? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, canal do Vanucci aqui no YouTube, um lugar onde a gente fala sobre televisão, sobre audiovisual, sempre a partir do que interessa a você. 4 vezes por semana a gente está aqui no Vanucci Responde, onde você manda as suas perguntas, onde você traz os seus questionamentos para a gente falar de TV realmente a partir do que você quer saber. Você pode mandar as suas perguntas através das minhas redes sociais, no espaço reservado aos comentários aqui no vídeo, ou então lá no site, canaldovanucci.com.br e também na comunidade aqui no canal do YouTube. Vamos então para a primeira pergunta? A primeira pergunta é do Lisvaldo Azevedo, que diz o seguinte: Vanucci, tendo por base a recente mobilidade que engloba uma grande frente de capítulos gravados nas novelas da Globo, visando cortar custos e economizar, você não acha que isso é prejudicial dentro de uma obra que deveria ser aberta? É um formato que deveria sofrer alterações na história conforme a necessidade do público. Eu acho que você já falou tudo aqui, né? Realmente é um formato onde você precisa, né, ter habilidade suficiente para buscar o que o público está falando, o que ele sente da sua trama, e com isso você conseguir chegar a melhores caminhos. Valcer Carrasco é craque nisso, o Silvio de Abreu sempre fez isso. Ouviu o telespectador, entendeu o telespectador e mexia ali, né? A partir das discussões de grupo, a partir da própria reação do telespectador, dos comentários, antigamente no rádio, na revista, nos jornais, atualmente nas redes sociais. Claro que quando você abre uma frente muito grande, você acaba economizando porque você consegue administrar melhor o orçamento em relação a cenários, a eventos especiais, porque a novela hoje precisa ter grandes eventos, precisa ter aquelas cenas que vão ficar para a história, e essas cenas são caras. Com planejamento fica muito melhor. E quando você tem muita, né, uma frente muito grande, você consegue adiantar muito também as externas, fazer em menos diárias, né? Então há sempre uma economia. Agora, precisa ter uma margem para você poder corrigir as histórias. Isso é normal, viu? Teledramaturgia, novela diária, o bom folhetim sempre é passível de correções. Próxima pergunta é do Marcelo Santana, que diz o seguinte: Vanucci, o que pretende o Datena? Ele é um ingrato ou é um daqueles velhos rabugentos que está na hora de ficar em casa atormentando a patroa? Marcelo, ninguém tem que ficar em casa atormentando a patroa, não. Muito pelo contrário, viu? Vá cuidar da sua vida, vá resolver seus problemas, vá fazer terapia, mas não fique rabugento atormentando a patroa. Mas o Datena, ele é um cara... Quem é muito próximo dele, quem é amigo do Datena, fala assim: o problema do Datena é que o Datena é passional. Ele se entrega, né? Aquele sangue ferve, né? E ele tem que estar apaixonado, tem que estar envolvido, e num grau de satisfação muito elevado. Ele precisa ter, e ele fala muito isso, né? As coisas precisam estar funcionando muito, mas muito bem, né? Datena estava na Band durante muitos anos ali, sempre teve um status, né, de apresentador. Antes tinha passado, né, todo aquele negócio, foi para Record, da Record para Band, da Band vai para a Rede TV, da Rede TV fica aquele negócio, multa em cima de multa, enfim. Depois ficou muitos anos ali na Band, sempre como um dos grandes, sempre muito prestigiado. Mas ano passado, quando entrou na política, retrasado, né? Ano passado, quando entrou para a política, para disputa à Prefeitura de São Paulo, aí isso complicou um pouco. Manchou um pouco a imagem dele, aí a Band precisava reduzir custos, precisava reduzir salários, também, né, avaliou muito o impacto, né, de toda a campanha política na carreira do Datena. O Datena acabou fechando com o SBT. E aí, né, com a chegada do BAT, com algumas outras movimentações, ele preferiu não esperar. O que a gente sabe também é que teve todo um movimento, né, do Cajuru, que atualmente é senador, né, para que o Datena fosse para a Rede TV, aí tem todo interesses com amigos e também interesses políticos. Mas o Datena está lá e sempre vai ficar nessa de reclamar se tem qualidade ou não. Agora, o que acontece? Precisa ter o equilíbrio suficiente
para não trazer problemas para a equipe, né? Para que não tenha lá aqui no compliance, reclamar, a gente pedir demissão. Mas o Datena é assim, não justifica, de novo, não justifica comportamentos inadequados, né? E também nada dessa de ser velho rabugento ficar atormentando a patroa, viu? Vá fazer as terapias. O William Trajano diz o seguinte: é verdade que o SBT vai lançar versões locais do Alô Você? William, a ideia do SBT, claro, é sempre unificar a grade, né? É ter uma grade que seja composta ali por programas muito semelhantes e que esse local, programação regional, consiga potencializar a média em cada região. Isso ajuda no PNT e, mais do que isso, joga uma melhor audiência para a programação nacional, né? A ideia lá atrás, né, se padronizou todo o primeiro impacto, houve todo um trabalho disso e todo um trabalho para o Tá Na Hora. Inclusive, até com a criação do Chega Mais, né, e depois do Chega Mais tinha o horário local do Chega Mais, todas as emissoras foram orientadas a ter ali um pedaço do Chega Mais, algumas seguraram ali os programas que tinham. Agora, as afiliadas começaram a voltar, né, para a programação que elas tinham antes, os seus telejornais tradicionais, seus programas ali na hora do almoço, no final da tarde, né? E o SBT vai nesse movimento de novo de estimular que todas tenham o mesmo padrão. E o Alô Você tem dado resultados aqui em São Paulo, tem ajudado ali a subir a audiência. O SBT tem outros problemas que têm derrubado a média-dia dele. E um desses problemas chama-se Bom Dia e Companhia, que afundou a audiência da manhã, né, marcando apenas 1 ponto de média aqui em São Paulo durante uma semana inteira. A partir dessa segunda, entra no ar mais tarde e menor. Vamos ver se assim consegue sobreviver até o final das férias e o SBT continuar com ele no ar. Eu não acredito que o programa vá continuar no ar, não. Vai resistir durante muito tempo, porque não tem como reconquistar estas crianças. O Rogério de Ferreira faz a próxima pergunta. Boa noite. Por que o SBT não contrata o Geraldo Luiz, mesmo com a grande torcida do público, para ele ir para a emissora? Teria tanto projeto que ele se encaixaria, inclusive o Tá Na Hora ou o novo Aqui Agora. Rogério, e realmente, né, os fãs do Geraldo Luiz torcem muito por ele e sempre associaram ele ao SBT. Ele chegou já até a conversar com o SBT lá atrás, quando ele estava na Record, ele estava bem na Record, né, e as conversas não prosseguiram. Isso tem, às vezes, nós, fãs de determinados artistas, pedimos, sugerimos, a gente vê valores, né, que talvez os diretores não vejam para aqueles projetos. A gente fala, pô, ele é o cara ideal para o Tá Na Hora, ele é o cara ideal para o Aqui Agora, né, sabe contar história como poucos, poderia entrar ali no sábado, fazer um programa diferente. A gente pode pensar nisso como fãs. Mas aí os diretores lá falam, não convém, não é a imagem que a gente quer, não é. E aí sempre vai ter um gosto, né, uma aposta profissional a partir, né, de um gosto pessoal. Caetano Ribeiro também está aqui e fala: Vanucci, onde a Dani B está errando e onde está acertando? A programação está melhor aos domingos e não durante a semana. Caetano, você já deu uma resposta aqui, né? Domingo é um grande acerto do SBT e não mexa nisso, né? Houve até uma certa preocupação quando a Eliana saiu. Nossa, a Eliana saiu, vai tirar, vai perder anunciantes, vai perder audiência. Não, o Portiolli conseguiu segurar. Claro que ficou um programa longo, de 7 horas, de vez em quando dá uma oscilada. Há uma necessidade de sempre buscar novos formatos para colocar ali, dar uma diversidade ao programa, mas não dá para mexer também com o passo ou repassa. Aí você tem a Rebeca, que está funcionando ali, com, né, algo que era tradicional do Silvio, e a Patrícia Bravanel, que comanda muito bem o programa Silvio Santos. Esse eixo funciona bem. Acho que o que tem funcionado, mas aí também é muito agora do diretor e da produção acabar incentivando cada vez mais, é o Sabadão ali, no final da noite do sábado, tem cumprido o seu papel. De uma certa forma, o SBT Brasil vai bem, o Ratinho é um acerto. Eu acho que basicamente é isso. Os erros: insistir no Bom Dia e Companhia de manhã. Esse é um erro. Deixar e permitir esse excesso de sensacionalismo nos telejornais. Ah, mas ela deu ordem para ficar mais suave. Aos sábados o jornal está um pouquinho mais suave, mas durante a semana é sensacionalista. E quando você repete muito um assunto, isto é sensacionalismo. Ponto. Para você conseguir audiência de qualquer forma. Então, Bom Dia e Companhia. O excesso de sensacionalismo. Também ficar muito ouvindo pesquisas, o que o fã quer,
tem que acreditar e ir. Eu acho que quando se prende muito nessa coisa de é o SBT raiz, se perde a essência, que é o DNA do SBT, a essência do SBT. Tá faltando aquela alegria que o Silvio sempre pôs, né? Então, acho que é possível mexer no período da tarde, acho que é possível melhorar, e de segunda a sexta, o SBT ainda não se acertou, principalmente nesse horário. Agora, o resto, Ratinho, Praça é Nossa, isso são grandes acertos, sempre são os clássicos. @Hubert Silva diz o seguinte: Vanucci, você acha que o SBT vai voltar à vice-liderança? Quando? Penso que não voltará tão cedo. Cara, vai ser um grande trabalho, né? É um trabalho que não é curto, né? A Record, para conquistar a vice-liderança, trabalhou muito, investiu muito, foi lá, fez projeto, arrumou, contratou autor, contratou ator, contratou todo mundo e foi construindo até encontrar que, nosso DNA é esse, e apostou no DNA. Assim como também teve que rever os seus valores, os seus custos, passar por todo esse processo, né? Então, é um processo muito longo. Onde o SBT chegou, na diferença que está na média-dia, principalmente em alguns horários ali, né? À tarde, a Record dá o dobro do SBT. E isso tem empurrado também uma diferença muito grande para a noite. Então, é longo. Do jeito que está, com alguns erros que estão acontecendo e com algumas insistências que estão acontecendo lá no SBT, acho que demora ainda um pouco. Pouco não, ainda vai demorar muito para recuperar essa vice-liderança. Precisa botar um projeto com cara de SBT, né, que siga e que seja um projeto de TV aberta. E não fique nesse negócio, vai, não vai, mexe, né? É colocar, insistir e ir. E tem condições, mas não é no curto prazo. Renato Becker também manda uma pergunta sobre o SBT. O SBT tem interesse em comprar a Libertadores ou pretende só disputar os direitos da Sul-Americana? Renato, o SBT tem interesse em disputar vários campeonatos, né? Vários direitos esportivos, porque sabe que o esporte bem programado, que o esporte nos momentos certos, o esporte dá muita audiência e faturamento. Então, vai tentar manter a Sul-Americana, está de olho na Libertadores, está de olho em outros campeonatos. Entretanto, não vai tirar o pé do chão, não vai fazer loucuras, né? A Daniela sempre fala assim, se empatar, ok, prejuízo não quer. Então, a ideia sempre é essa, é pé no chão, e todos lá sabem do poder. Aquelas pessoas que não gostavam muito de futebol, que chegaram a perder o futebol campeonato brasileiro, inclusive, já não estão tão por perto lá da Anhanguera. E a última pergunta deste episódio é da Sandra Helena, que diz o seguinte: boa noite, tenho a impressão que a Globo só pode contar com Valcir Carrasco, Rosana Svartman, Alessandra Poggi e Mário Teixeira. Só eles dão os melhores resultados. Por que a Globo perdeu tantos autores de novela? Sandra, a gente tem essa sensação, né, de que a Globo perdeu vários autores de novela, que não se renovou. Se renovou. Rosana Svartman cresceu nos últimos anos, né? A própria Manuela Dias cresceu muito nos últimos anos. Você tem outros autores também que foram tendo espaço, ganhando espaço na teledramaturgia. E o Valcir, ele é justamente aquele elo, né? Ele está no meio da geração anterior de Silvio de Abreu, de Agnaldo Silva, de Glória Pérez, até ele, Glória Pérez, tem praticamente a mesma idade ali. Mas aquele pessoal mais velho de Globo e também com um pouco mais de idade, né? Que começou a parar, Agnaldo volta agora, mas o Valcir é esse elo. E o Valcir cria muito. Ele está presente agora na novela das 6, está escrevendo um dorama, está escrevendo a próxima novela das 9. No que ele é chamado, ele está lá e ele é uma máquina de fazer novela. É uma máquina de fazer histórias, né? Então a gente sempre vai ouvir o nome dele. Rosana Svartman fez algumas novelas de sucesso, boas, Vai na Fé explodiu, e agora Dona de Mim. Alessandra Poggi acabou de Garota do Momento com um grande resultado, então a gente está falando muito dela. Mário Teixeira também ali, no Rancho Fundo, que recuperou a audiência do horário das 6. Mas você tem o Daniel Ortiz, você tem muitos outros autores, Bruno Luperi, que está fazendo um bom trabalho, fez 2 bons remakes do avô dele, vem com novela inédita aí. Então, assim, a Globo também tenta buscar autores da nova geração para colocar neste lugar que é muito difícil, que é o de criar histórias porque às vezes você é um excelente redator, tá lá ajudando a construir a novela, mas você ser o autor, segurar toda essa pressão, criar toda essa história,
não é para poucos. Um autor de novela traz ali junto uma grande equipe de autores, de pesquisadores e de produtores juntos. Bom, este é o Vanucci Responde, feito com a sua participação. Perguntas através das minhas redes sociais, no espaço reservado aos comentários deste vídeo ou dos outros vídeos, lá no site e também na comunidade aqui no YouTube. Não deixe de dar um like nesse vídeo, de hypar este vídeo, de compartilhar este vídeo, fazer a sua inscrição. Vanucci, já sou inscrito? Chama um amigo. Vamos chegar a 20 mil, depois a 30 mil, a 50, a 100 mil e levar este conteúdo sobre televisão a um número muito maior de pessoas. Espero encontrar você muito em breve. Até mais. Tchau, tchau.